Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Igreja PEC. Você não sabe a nossa alegria de receber você e a nossa alegria como igreja também de promover esses bate-papos, que a gente sabe que é muito esclarecedor. Então, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui de novo com o pastor Douglas. Pastor querido, tudo bem? Bom dia. Alegria, bom dia você que está aqui nesse vídeo gravado ou de repente chegou de alguma maneira e está assistindo aos nossos outros vídeos no canal do YouTube. Então, seja bem-vindo. Alegria, alegria. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor. Outro dia eu estava vendo uma pregação, e é muito comum também essas pregações, né? A gente tem tanta enxurrada de coisas aqui na internet, e o pastor falava sobre maldição, né? Aquela história, e realmente assim, no fundo, muito crente ainda acha que nos nossos dias existe aquela maldição, como era a maldição colocada, por exemplo, no Deuteronômio 28, né? A maldição do Velho Testamento, aquela maldição que Deus julgava. E tem muita gente ainda que fala umas para as outras: você está passando por isso? Seu filho está doente? Seu marido perdeu o emprego? Está acontecendo tal coisa? Querido, você está embaixo de maldição, né? Deus está te julgando. E muitas vezes é o juízo de Deus. Essa maldição do Velho Testamento, ela ainda existe? É dos nossos dias? É realmente essa palavra? Maldição, pastor? É assim que funciona? A pergunta é assim que funciona? Maldição? Olha, eu já disse aqui em algum podcast, eu disse isso, né? Que às vezes a gente assiste entrevista de político e o entrevistador faz pergunta para o político e ele nunca responde. Eu acho que assim, a definição de político seria ser político é a arte de não responder perguntas, né? Não é o meu caso. Então deixa eu responder primeiro diretamente e objetivamente. Não há mais maldição. Não existe tal coisa mais. Já existiu. Então, objetivamente, não existe mais maldição, não há mais maldição operando sobre a vida de quem quer que seja. Não existe. Especialmente não há maldição sobre a vida dos cristãos, da igreja de Cristo, dos discípulos de Jesus. Não existe tal coisa. Então agora vamos trabalhar o assunto, né? Você citou aí Deuteronômio. É uma coisa que já existiu, por isso que a gente às vezes... vez por outra a gente vê gente pregando sobre isso, falando sobre isso, maldição hereditária, o avô bebia, o pai bebe, o filho também está começando a beber, um morreu de acidente violento, o outro também morreu de acidente violento, e o filho também morreu de acidente violento. É porque a Bíblia fala, né, visitarei a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. E muita gente usa ainda esse texto. Pois é, uma pena que eu tenho a respeito do povo cristão, seguidores de Jesus, é que eles não conhecem a Bíblia. Esse é uma lástima que mora dentro do meu peito. Por isso que eu prego a palavra de Deus. Por isso que meu compromisso, em primeiro lugar, é com o ensino da palavra, é mergulhar, é estudar, porque a Bíblia não é um livro para ser lido, né? A Bíblia é um livro para ser lido e estudado, pesquisado. A Bíblia é uma biblioteca. São vários livros com vários autores, em diferentes épocas, com diferentes contextos, com diferentes personalidades, mas só um autor, um único autor, Deus. Então, a Bíblia diz também, né? A Bíblia fala isso, o meu povo é destruído por quê? Porque lhes falta conhecimento, né? E de que conhecimento a Bíblia está falando? Do texto bíblico, do conhecimento de Deus, do conhecimento da sua palavra, do conhecimento do Espírito de Deus, da mentalidade. Qual é a mentalidade de Deus? Como é que você descobre a mentalidade de Deus sobre as coisas, sobre tudo? Olhando para a Bíblia. Olhando para Jesus, olhando para a palavra de Deus, você vai descobrir ao longo do tempo a mentalidade de Deus. E quando você descobre a mentalidade de Deus, ou, como eu gosto de falar, o jeitão de Deus, a digital de Deus, né? As características de Deus, você começa a entender como é que ele lida com todas as coisas, né? Você cresce, você se expande, você se torna forte, você não se torna vítima. E tem muito pastor, tem muito pregador que, para dominar o rebanho, tem muito pastor inseguro nessa vida. Tem muito pastor medroso nessa vida. Tem muito pregador inseguro sobre sua identidade, sua vocação, seu ministério. E aí o que eles fazem? Eles dominam o rebanho por medo. Usam essas ideias de juízo, usam essas ideias de que podem dominar a alma das pessoas com medo, colocando medo nas pessoas. Olha, se você não obedecer, você vai ficar debaixo de maldição.
né? Se você sair da igreja, você fica debaixo de maldição. Essas mentiras evangélicas que colocam medo no coração dos discípulos de Jesus. Elas vêm de pastor inseguro, de pregador inseguro, de evangelista inseguro, que quer dominar o seu público. Entendeu? Agora, maldição não existe, não. Por que não existe? Ela já existiu. Então, essa é a primeira coisa que justifica essas ideias de maldição, é porque um dia de verdade elas existiram. Né? Foi uma promessa que Deus fez, porque Deus queria o bem do seu povo, não queria amaldiçoar. Deus do Velho Testamento é o mesmo de Cristo, é o mesmo Cristo, é o mesmo, Deus é o mesmo Deus de amor do Novo Testamento em Cristo é o mesmo Deus de amor no Velho Testamento. O problema é o ser humano, não é Deus. Então Deus queria conduzir as pessoas para coisas boas, que tivessem coisas boas. É como um pai advertindo o filho que está escolhendo um caminho ruim. O pai vai lá e fala severamente com seus filhos, olha, não segue esse caminho não, porque eu sei que você vai colher coisas ruins. E Deus sempre fez isso, né? E aí tem lá texto em Deuteronômio, por exemplo, que fala de maldições, sim, e isso acontecia. Olha, se você atentamente ouvirdes a minha voz e tiver cuidado de praticar todas essas coisas que hoje te ordeno, então virão sobre ti essas bênçãos. E aí Deus listava a bênção. Lista de bênçãos. Lista de bênçãos. Se você, por outro lado, não obedecer, e aí vem a lista de maldição. Mas não é que Deus queria punir as pessoas. Ele era um jeito de dizer, olha, cuidado, que se você andar nesse caminho, virá maldição para você. Né? As coisas vão se tornar ruins na sua vida. Deus não tinha prazer nenhum em castigar seu povo, mas ele fazia, por amor. Quem é o pai responsável? Vamos chamar de pai responsável. Ou qual é a mãe responsável que de vez em quando não puxa a orelha dos filhos? Não adverte, né? Não põe limites, né? Se um pai e uma mãe não disciplina seu filho com palavra dura, firme, e quando é pequeno, até vezes com umas chineladinhas, o que acontece? O filho vai entender que aquele pai ou aquela mãe não ama, que não é responsável. Qualquer pai responsável ou mãe responsável disciplina seus filhos, confronta seus filhos. E quando é pequeno até puxa a orelha de vez em quando, até dá umas palmadinhas. Não faz mal não, não distorce personalidade. Então assim, Deus é um pai responsável, muito mais do que a gente. Então ele disciplina, por amor. Por amor. Então existia essa coisa de maldição. Só que o que acontece? Isso é coisa do Velho Testamento. E, gente, vocês que estão aí na internet, a gente vive na internet hoje em dia, né? Especialmente a galera mais nova. Todo mundo tá na internet, todo mundo tá no YouTube, todo mundo tá no Instagram, todo mundo tá no Facebook, no WhatsApp, etc. São vídeos e tal. Mas olha, deixa eu fazer uma advertência aqui. Cuidado com os vídeos que você assiste. Não é porque tá falando de Deus, ou tem o título de pastor, nome de pastor, ou é pastor de igreja, que tudo que se diz é verdade absoluta. Olha, só existe uma verdade absoluta. E eu tô aqui falando, hein? Só existe uma verdade absoluta: Jesus Cristo. Jesus e sua palavra é verdade absoluta. O resto, incluindo o que eu prego, precisa ser julgado pela própria palavra. Tem um texto, Júnior, em Atos Apóstolos, capítulo 17, verso 11, ou capítulo 11, verso 17. Eu sempre confundo. Eu não sei se é Atos 17, 11 ou se é 11, 17. Mas qualquer coisa você procura. É isso aí, procura lá. Faz um pouquinho de trabalho aí, procura lá. Mas Lucas está relatando umas viagens de Paulo e ele diz o seguinte: os bereanos, o povo de Bereia, era mais nobre do que o povo de Tessalônica, ou os tessalonicenses. E aí ele diz por quê? Eles eram mais nobres porque eles nos ouviram, os apóstolos. Imagina, eles ouviram os apóstolos diretamente, mas eles iam na escritura para conferir se aquilo que os apóstolos estavam dizendo era de fato assim. E veja que o escritor chama eles de nobres. Cristão nobre é aquele que confere o que quem quer que seja prega com a palavra, confira com a palavra. Se não bate com a palavra, joga fora. Então, a Bíblia diz que em Cristo encerrou a maldição. Encerrou, não tem mais essa história de que Deus pune as pessoas com maldição porque elas são desobedientes, ou porque elas fazem coisas erradas, ou escolhem um caminho errado. A liberdade que Jesus veio libertar a gente é tão liberdade que a gente está liberdade até para escolher o caminho errado. Porque se eu não sou livre, se você não é livre para escolher o caminho errado,
então você não é livre de maneira nenhuma. Isso é verdadeiramente liberdade. Jesus não veio aqui para dominar ninguém, né? Ou você faz o que eu estou mandando, ou vai vir uma maldição que vai te arrebentar. É isso aí. Ou você fica na igreja ou vai vir uma maldição. Não vem. Não vem. Não vem. Por quê? Porque todo tipo de punição por maldição caiu sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro do mundo hoje, como sempre foi o Deus centro do universo. Jesus é o centro de todas as coisas. E aprove a Deus. Deus escolheu, ao invés de punir a mim com maldição, punir você com maldição, Deus escolheu punir seu filho. E todo tipo de maldição caiu sobre Jesus. Por isso que a Bíblia escreve, né? Está escrito, o Espírito Santo registra na Bíblia, né? Cristo, Gálatas capítulo 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei, se você for estudar a maldição da lei, o que é a lei? Na mente do escritor Paulo em Gálatas, a lei é o Pentateuco, 5 livros de Moisés. E se você estudar os 5 livros de Moisés, haja maldição lá, cara. Sim. Haja maldição. Mas a Bíblia diz... Até comer crustáceo era maldito. Tinha maldição, né? Para todo Tomar tipo de... sangue com não sei o quê, era maldição. Tinha consultar um necromante, consultar uma cartomante, etc. Olha, tinha maldição para todo tipo de coisa, uma lista sem fim, sem fim. E se você não obedecesse um destes, vinha de fato punição através de maldição. Mas a Bíblia diz que em Cristo, em Jesus, gente, Velho Testamento é mega importante, mas entenda por que ele é importante. É importante para trazer prova da maior importância que tem o Novo Testamento. Velho Testamento é velha aliança. Jesus, ele não veio destruir o Velho Testamento, mas ele veio estabelecer uma aliança superior, a nova aliança, através da graça, no corpo de Cristo. E Gálatas diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Todo tipo de maldição encerrou em Jesus Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Cristo levou todo tipo de maldição. Não existe mais esse negócio de que as pessoas que não obedecem ficam debaixo de maldição, a pessoa sai da igreja e fica debaixo de maldição. Mas, pastor, ainda o que acaba, acho que, confundindo as pessoas fala assim, mas hoje ainda acontece. Por exemplo, tal pessoa aconteceu tal coisa e aconteceu um problema na vida dela. Isso. Né? Ou tal pessoa saiu da igreja e na outra semana o filho foi atropelado, porque as pessoas fazem essa interpretação, por exemplo. Sim. Né? Mas então, como é que a gente esclarece para ficar mais claro para a pessoa? Pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, a maldição é Deus diretamente punindo. Correto? Sim. E hoje é fruto da consequência, muitas coisas, do pecado. Eu tô enganado? Não, você está certíssimo, é exatamente essa a ideia. É Deus estabelecendo o juízo, certo? E Deus hoje é como se ele estivesse guardando o juízo para um momento específico. Exatamente, essa é outra palavra que também alguns gostam de usar, né, para amedrontar as pessoas, né, como se o medo fosse ligar as pessoas a Deus. Nenhuma ligação pode ser baseada em medo. Nenhuma conexão pode ser baseada em medo. Nenhum relacionamento pode ser baseado em medo. Toda relação, toda conexão que é baseada no medo é mentirosa, é falsa, porque a pessoa não está ali por vontade própria, ela está por medo. Medo das consequências, medo do que pode acontecer. Né? Então, por exemplo, marido e mulher, a mulher que tem medo do marido, ela não é autêntica nas suas ações e no seu sentimento. E tudo que você faz baseado no medo, geralmente dá frutos que não são bons. Né? Além do fruto, não é verdadeiro. Ninguém consegue ser verdadeiro por causa de medo. O que motiva as pessoas é o medo e não o amor. Só que o medo é uma ótima forma de controle. Né? Essa é a questão, Júnior. Essa é a questão. Muitos governos controlam pelo medo. Pelo medo. Muitas religiões controlam isso. pelo medo. É fácil controlar uma massa pelo medo. Exato. É muito mais fácil controlar as pessoas. Quando você fala, ainda relaciona isso à morte. Tal coisa, você vai morrer. Nossa, as pessoas têm medo da morte. Deus é juiz, mas ele escolheu, até a volta, a segunda vinda de Jesus, ele escolheu que essa época é a época da graça, não é a época de juízo.
Se você pegar, por exemplo, já notou o livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce no Pentecostes, no dia de Pentecostes, ele desce em forma de línguas de fogo, batiza todo mundo, etc e tal. Pedro prega a primeira mensagem cristã, né? A primeira mensagem cristã é pregada através de Pedro. E ele cita o profeta Joel. E ele diz, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele cita, capítulo 2 de Joel. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e vai falando de tudo, né? E se você lê o texto no profeta Joel, ele fala também do dia do juízo, do dia da vingança do nosso Deus, mas o Pedro, na mensagem dele em Atos, ele não cita o dia da vingança. Que era a inauguração da igreja, né? Exato. Ali foi inaugurada a época da graça, com Jesus, na verdade. Sim, a época da graça. O reino chegou. Mas ali, a descida do Espírito Santo deixa claro que é o tempo da aceitação de todos os povos. Todos são bem-vindos para a fé em Cristo. Todas as pessoas são bem-vindas. Pecadoras ou não, pessoas horríveis ou não, pessoas que pecam ou não, pessoas injustas ou não, todos são bem-vindos para a graça através de Jesus Cristo, através da fé em Jesus. Todo mundo é bem-vindo e não é a época do juízo. Por isso que ali, no dia de Pentecostes, ele não cita o dia da vingança do nosso Deus, ele para. Por quê? Porque um dia virá esse dia da vingança do nosso Deus. Aí sim, Deus vai voltar através de Jesus como um juiz, mas não agora. Agora Deus não está julgando ninguém. Agora Deus está aceitando todo mundo. Eu acho que um dos exemplos que a gente pode pegar no Velho Testamento, então, para ficar mais claro para as pessoas, vamos pegar o exemplo, por exemplo, de Sodoma. Deus falou, advertiu durante muito tempo, e depois ele foi lá e julgou a cidade e aplicou o juízo dele, corretamente? Certo? Certo, certíssimo. E o juízo foi aplicado. Sim. E ele eliminou aquela cidade da face da terra, como ele eliminou outros povos e outras cidades. Tem povos que hoje não existem mais, por exemplo, como ele falou que nunca mais seria erguido uma cidade como Babilônia, onde era Babilônia. A Babilônia é realmente lá o Iraque, aquilo é deserto até hoje, está deserto e vai ficar deserto. Isso é o juízo de Deus, certo? Mas hoje, então, Deus não faz mais isso nos dias de hoje. Ele não pega uma cidade e julga o juízo, como o dilúvio, por exemplo, também, vai lá e aplica o juízo dele. Não. O entendimento está correto? Está corretíssimo. No fundo, existe ainda a maldição, não existe mais a maldição, mas existe ainda, sobre aqueles que não creem, a condenação. Se a gente fazer essa leitura, é correto dizer isso? Sim, não existe mais maldição e nós não estamos na época de juízo. Sim. Mas as pessoas que não creem em Cristo estão colocando a si mesmas debaixo de condenação. A vida mostra que é uma vida condenada. Né? Como é que vive um condenado? No mundo hoje, como é que vive um condenado? Cheio de culpa. Se ele não foi pego pela polícia, sim, ele está fugindo, ele vive na escuridão, ele vive com medo, ele sabe que está fazendo errado, por isso ele não se expõe à sociedade, não vive uma vida normal na sociedade. Sim. Por quê? Porque ele sabe que ele é um condenado. Mas e se ele é preso, ele vai viver onde? Na prisão. Na cadeia. Assim é a vida de quem não crê em Cristo, porque ele escolhe não ser livre. As pessoas que não escolhem a liberdade plena em Cristo, elas se colocam dentro de uma cadeia. Cadeia do pecado, cadeia do medo, cadeia de uma vida confusa, cadeia da falta de paz, cadeia de uma vida de lodo. Tem gente que não vive uma vida tão feia assim, mas ela tem cadeias na vida dela. Ela vive como se fosse uma vida presa. Por quê? Porque Deus fez isso? Não, porque elas optaram por não aceitarem a liberdade que Jesus oferece. Então essa é a questão. Esse modelo de Deus prevalece até hoje. Deus tem um modelo. Lembra que eu disse? Se você ler a Bíblia, você vê a mente de Deus. A mente de Deus é a mesma. A Bíblia diz que Deus não muda. Eu, Senhor, não mudo. Malaquias. Hebreus diz, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Deus não muda, Ele é eterno. Ele é perfeitamente perfeito eternamente, desde sempre. Então, a mente de Deus, entre aspas, deixa eu dizer, entre aspas, é fácil de entender. É só você mergulhar na palavra.
Está ali a mente de Deus. E esse modelo de Deus de advertir, chamar atenção por amor. E as pessoas não aceitarem, vai chegar o dia que virá juízo. Então o juízo de Deus voltará a acontecer. O Jesus que está voltando, Júnior, não é o mesmo Jesus de Isaías. Não é o cordeiro mais. Né? Não é o servo sofredor. Isaías fala da vinda da primeira vinda do Cristo, do Messias, de Jesus, nascido da Maria, como servo sofredor. E foi isso que ele foi. Nasceu na manjedoura, etc e tal, padeceu na cruz e tal. Essa é a primeira vinda de Jesus. O servo sofredor, que tolerou a oposição dos pecadores, etc e tal. A segunda vinda de Jesus, ele não virá como servo sofredor, ele virá como justo juiz. Aí sim, ele vem para julgar. E aí não vai ter mais tempo. Aí não vai ter mais tempo, não vai ter conversa, sim. Não vai ter miau-miau, olha, não. A época da graça está aberta para todos agora. E não tem condenação, não tem maldição, não tem juízo nesse momento, até que Jesus venha pela segunda vez. Quando ele vier pela segunda vez, aí ele vem como justo juiz. Essa é a verdade. Até teve uma passagem, né? Os discípulos de Jesus falaram assim, mestre, essas pessoas que estão nos incomodando, a gente pode orar para que caia fogo do céu e venha juízo? Isso! E Jesus falou, não, vocês não entenderam nada. Vocês não sabem que espírito vocês são. Isso aí. Vocês o homem, eu acho que o homem se a gente parar para pensar, é isso, né? O homem é muito mais juiz do que Deus. Muito mais duro do que Deus. Mais maldito nesse sentido. A gente põe as pessoas embaixo de maldição isso. Com muita facilidade. Você falou uma coisa fantástica. O homem é muito mais julgador do que Deus. O homem é muito mais duro, muito menos cheio de misericórdia do que Deus. O homem é muito mais irado e rápido para decapitar as pessoas. Sim. E fazer as pessoas pagarem e punir as pessoas do que Deus, cara. Deus, se você... Cara, olha só, que coisa legal isso aqui pra gente falar nessa hora de juízo, maldição e tal, é lembrar de Jonas e Nínive, cara, né? Deus disse para Nínive, Deus disse para Jonas, vai para Nínive, e ele não quis ir para Nínive. Porque ele desobedeceu ele Deus. Ele sabia que era uma cidade corrupta. Não, mas olha só, eu quero focar no que Jonas diz sobre Deus. Ele sabia quem era Deus, cara. Deus mandou, vai para Nínive, que eu quero fazer uma obra em Nínive. Deus queria salvar Nínive. Sim. Deus queria trazer graça para Nínive, que era um povo que vivia uma vida horrível. E Deus queria abençoar Nínive e mandar um profeta lá, e o profeta era Jonas. E Jonas falou, não. Por quê? Porque os ninivitas tinham feito muito mal pro povo de Judá, Israel, Canaã, aquele pessoal todo de Israel e tal, né? E aí Jonas tinha aquela vingança política dentro do coração dele. É como se dizer para um petista que você tem que abençoar um bolsonarista. Isso, ou fazer um bolsonarista dar um abraço num petista. Não, de jeito nenhum. Dizer pro petista, eu te amo, meu querido, né? Não, você vai. Isso, é exatamente essa. De jeito nenhum. Isso, é isso aí. E aí, o que Jonas faz? Jonas foge. E Deus não fez nada com Jonas, foi atrás de Jonas, pegou Jonas, voltou lá, levou Jonas para Nínive e fez aquilo que fez em Nínive, e Deus abençoou tremendamente Nínive. Só que depois ele teve uma conversa com Jonas. E falou, pô, Jonas, por que você fez isso? Aí Jonas fala assim, olha a conversa de Jonas com Deus. Ele falou, eu sabia que você é mole. Jonas diz isso, né? Eu sabia que você é um Deus mole, de coração mole. Eu sabia que você ia abençoar aquele povo. Eu sabia que você ia querer o bem daquele povo horrível, horrível. Né? E Jonas sabe que Deus é um coração mole. Deus é abençoador, está pronto para salvar, está pronto para ter misericórdia. O ser humano não. Olha, Jonas. Não. Esses caras fizeram mal. Eu vou fugir. Não quero que esse povo seja salvo. E ele diz de Deus, sabia que você ia abençoar esse povo. Então, cara, né, essa ideia de usar o juízo e a maldição para hoje é uma heresia, é uma mentira. Não aceite sobre a sua vida maldição pastoral. Não deixe ser aprisionado. Não se deixe prender. Libertou, né? Não se deixe prender por fala de pastores inseguros que dizem que se você sair da igreja, você será amaldiçoado. Sim. Que você não pode ir na outra igreja, que você não pode deixar este ministério, porque senão você vai ficar debaixo de maldição. Como se o pastor fosse um profeta do Velho Testamento. Sim.
E a palavra dele, céu, e a palavra daquele pastor fosse um dos livros do Pentateuco. Não caia nesta mentira, você me desculpa. Eu quero libertar você em nome de Jesus Cristo. Fique livre dessa sensação de que você não é uma pessoa livre e soberana sobre sua decisão. Você é soberano nas suas decisões e não existe maldição. Agora, claro, não me entenda mal. Vamos lá, preciso fazer uma ressalva. Tem gente que pode pegar o que eu estou dizendo aqui, fazer um corte e dizer que eu estou... você não honrar pastor. Se os pastores são justos, amáveis, seguem Jesus, pregam Jesus, amam o Novo Testamento, amam a sua vida e querem te abençoar e não usam essa coisa de maldição, então, poxa, honra pessoas assim, honra gente de fé, gente santa, pastores santos, honra, mas gente que está usando maldição, juízo, para amedrontar você e tal, isso não vem de Deus. Mesmo assim, né, para que fique claro para as pessoas, né, lógico, a pessoa começa a plantar coisas, ela vai colher, né? Vai. A questão é essa. E muita gente confunde isso com juízo, com maldição. Sim. Então a pessoa, por exemplo, vai fazendo algumas coisas que o próprio Deus muitas vezes vai tocando na pessoa, a pessoa percebe, ela sabe que está fazendo algumas coisas erradas, sabe que está indo por um caminho, está plantando coisas que não deveria, e que vai colher aquilo. Só que muita gente chama isso de maldição, mas não é maldição mais, né? Não é Deus julgando, é você andando por caminhos que você não deveria. Olha só, eu sou agropecuário. Não tem como plantar chuchu e colher milho. Sim. Não dá para plantar goiaba e colher jabuticaba. É que as pessoas também falam assim, também eu penso que é um pouco de desculpa, né? Porque faz um monte de coisa errada, fala, veio agora a maldição. É mais fácil falar isso. Isso, muito. Ela tira a responsabilidade dela. É autorresponsabilidade. Então, veja bem, é exatamente isso. O cara fumou a vida inteira, aí parece um câncer. Deus me abandonou. Tá me julgando. Peraí, não, Deus não te abandonou. Quantas advertências você teve lá? Opa, o Ministério da Saúde adverte. Tá no máximo. Ministério da Saúde adverte. Aí o cara vai no médico, o médico fala para, o filho fala para, todo mundo fala para, e o cara continua. Isso. Então, Jesus, essa lei da semeadura continua. Sim. Tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Essa lei continua para sempre. Tudo que se planta, se colhe. Se você planta amor, você vai colher amor. Se planta ódio, vai colher ódio. Quem planta vento, vai colher tempestade. Então, se você planta pecado, você vai colher, vai ter consequências da sua desobediência. Não chame isso de maldição, porque não chame isso de maldição. Não coloque isso nas costas de Deus. Não tem a ver. Isso é mentira. Colocar isso nas costas. Você está pichando o caráter de Deus, você está denegrindo a personalidade de Deus. Deus não é esse aí que se você faz as coisas erradas e depois quer colocar no caráter de Deus, que Deus é punitivo. Não é. Esse não é Deus. Pelo menos não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que está na face de Jesus. Não é. É isso aí. Muito esclarecedor, muito libertador, né? Se você realmente crê nessa palavra, né? E qual é o passo que a pessoa tem que dar, pastor? Se ela se sente condenada, se ela se sente como embaixo de maldição, ou percebe que plantou coisa e colheu e está achando que aquilo é maldição, que passo ela tem que dar para a gente ir para o final do nosso podcast? Bom, o primeiro passo é orar, busque a Jesus. Jesus é aquele que te liberta, né? Se você está cansado de sentir-se condenado ou condenada, se você está cansado de sentir que está que está sendo alvo de maldição porque alguém te disse isso, ore ao Senhor Jesus, porque Ele é aquele que liberta. Ele é a fonte da liberdade. Então, ore a Jesus Cristo e fale com Ele. Senhor, tira isso da minha mente, me lava completamente desses pensamentos mentirosos, liberta minha alma pela Tua presença. Busca Jesus Cristo e peça para Ele tirar essas coisas da sua mente que ficaram impregnadas aí na sua mente, enchendo seu coração de medo. Ele vai libertar você, tenha certeza disso, né? Agora, outra coisa, assistindo esse vídeo, você já sabe que isso é mentira de pastores inseguros, com uma identidade fraca, que querem dominar a sua vida. Então não aceite isso, ponto, não aceite isso. Conheça mais a palavra de Deus, tá bom? Mergulhe mais na palavra de Cristo, no Novo Testamento, e você vai conhecer Deus na face de Jesus e ver o quanto Ele pode fazer você e eu vivermos uma vida de liberdade. Quero convidar você, se você não tem igreja, por exemplo, né? Se você não tem onde ir para encontrar uma palavra, um aconselhamento, venha estar com a gente. Rua Caçaquera 437, todos os domingos às 10 da manhã.
e às 19 horas, Igreja Apex, domingo às 10 e às 19, tá bom? Eu espero você lá. É isso aí. Gente, muito obrigado e até o próximo podcast. A gente te agradece. Siga a gente nas redes sociais e um excelente dia para você.